E aí, parceiros, qual vontade tem prevalecido dentro do seu casamento? É sobre isso que nós queremos falar hoje com vocês, né? Porque o que nós temos enfrentado nos nossos aconselhamentos? São casais que cada um tem o seu mundo. Então, um tem um mundo totalmente diferente do outro. O que é isso, pastora? São criações diferentes. E essas criações vão gerando, vão condicionando, vão programando cada um a ser de uma maneira. E quando eles chegam dentro do casamento, o que acontece? Cada um tem a sua maneira de ser. E estão errados? Não, estão certíssimos. Só que ele pensa que a maneira do outro viver é errada. E é aí que acontecem as confusões. Porque um tem o seu jeito de ser, o outro tem o seu jeito de ser. Eu fui criada e fui ensinada a ser dessa maneira. Então, na minha cabeça, esse é o certo. Meu marido foi ensinado de uma maneira totalmente oposta à maneira pela qual eu fui criada. Então, fica essa disputa entre os casais. Mas aí nós queremos dizer para vocês que não existe a maneira certa. A maneira certa vai existir quando vocês criarem dentro dos lares de vocês. Então, o Silas veio com a cultura dele, eu vim com a minha cultura. E junto, nós criamos a cultura da nossa casa, a cultura do nosso casamento, a cultura do nosso dia a dia. E aí o que é que acontece? Como ela bem falou, eu venho com a minha cultura, então eu caso com ela e trago o meu conhecimento das minhas crenças e dos meus valores da minha família para dentro do meu casamento. E aí o que é que acontece com ela também? A mesma coisa, ela vem de lá trazendo a sua bagagem, querendo também introduzir dentro do nosso casamento. E aí eu pergunto para vocês, qual a crença e valor vai ser prevalecida aqui nesse lugar? Porque eu tenho meus entendimentos, ela tem os entendimentos dela. E aí como é que fica essa briga de disputa? Como ela bem falou aqui, é uma disputa. E se você não tiver um amadurecimento dentro do casamento, se você não olhar por um parâmetro de que o casal tem que formar suas crenças e valores, você não vai sair do lugar. Você precisa entender que a pessoa que você se tornou é a pessoa que você aprendeu a ser. Então quer dizer o quê? Que nós temos dentro da gente, Deus nos criou com um potencial de aprendizado. Então tudo aquilo que você aprendeu dentro da sua casa, hoje você pode trazer uma nova cultura para o seu casamento e reaprender um novo comportamento. Reaprender uma crença que vai casar o quê? A crença do Silas com a minha crença. E a gente reaprender um novo estilo de vida. Então, como é que eu desenvolvo essa nova cultura dentro da minha casa, dentro do meu lar, essa nova crença, esse novo valor que a gente está trazendo na nossa bagagem, mas nós temos um novo casamento, nós temos um novo sistema, não é? E nós precisamos colocar esse novo sistema em prática. Então, eu não posso trazer a cultura lá do meu pai, da minha mãe, da geração do meu pai, para trazer para essa nova geração aquela cultura que vai chocar com a cultura de hoje. Então nós temos uma diferença muito grande de valores de gerações a gerações. E isso nós precisamos ter consciência de que nós precisamos imputar algo novo dentro de nós. Então, a partir do casal, nós vamos juntos criar forças, criar pensamentos, criar entendimentos de tudo que nós estamos construindo agora, e nós vamos, a partir desse ponto, criar nossas crenças e nossos valores. Porque aqui é um casal, é um casamento, onde nós temos uma nova visão, não a visão dos nossos pais, mas a nossa visão, o que nós vamos colocar em prática, o que nós vamos viver de fato, e não viver outra vida, e não viver uma opinião de outras famílias, mas nós vamos viver a nossa opinião, a nossa visão, dentro desse novo contexto de vida. E aí vem uma importância muito forte nisso aí, porque assim,
Eu e o Silas, nós não somos eu e o Silas. Nós somos 3 gerações passadas. Então existe ecoando aqui atrás de nós 3 gerações falando conosco. Então a gente tem que ter muito discernimento na hora de construir essa cultura que o pastor está falando. Por quê? Porque no automático nós vamos repetir tudo que foi falado, tudo que foi vivido para trás. Entende? Então nós temos que estar aberto ao novo. Não que nós não vamos trazer aquilo que foi nos dado pelos nossos pais, que é tão bom para a nossa casa, que agrega tanto no nosso casamento. Não é isso que a gente está falando. Então, por exemplo, eu aprendi dentro da minha casa a ter um caráter assim, reto. Então, esse caráter é uma coisa boa que vem agregar no meu casamento. Né? O Silas aprendeu com a mãe dele a ser um homem muito sensível. Por ele ter tido uma participação muito forte na vida dele, através da mãe dele, então ele é um homem muito sensível. E isso me faz muito bem. Então não é disso. Então a gente vai ter que ter um filtro. Aquilo que é bom, a gente deixa. Mas aquilo que o nosso cônjuge está fazendo mal para o nosso cônjuge, é um alerta para nós. Então, o que é que nós podemos trazer para dentro do nosso casamento, como ela bem está falando, que possa nos prejudicar? Por exemplo, coisas que nossos pais fizeram inconscientemente, é óbvio, e nós também aprendemos inconscientemente de replicar as coisas que não desagradavam a nós. Coisas que nós, filhos, reprovamos muitas vezes em atitudes de nossos pais. Não porque eles não prestam, mas porque também eles tiveram o mesmo sistema deles para com os pais deles. E isso vai vindo, como ela disse, de geração em geração. Então você precisa ter a consciência de que essas coisas que você não admirava, que não te agradavam, que você não gostaria de replicar, né, de copiar, você reprova, você repude, né? Essas coisas, sim, você precisa tomar consciência de que você não precisa, não é obrigado e nem muito menos necessário de trazer para o teu casamento. São coisas que você não gera valor com aquilo. E aí, a partir desse momento, a partir do momento que você não preenche essa lacuna com essas coisas que não te agradaram, você vai criar a sua cultura com sua esposa. Você vai criar uma nova estrutura dentro da sua nova família. Existe uma frase que diz assim: aquele que diz que sabe e não faz, ele não sabe. É verdade. Então tudo começa aonde? Tudo começa no saber. Tudo começa na nossa cabeça. Então nós temos que mudar a nossa cabeça. Nós temos que muitas vezes abrir mão até do nosso orgulho, né? Porque a gente tem o nosso estilo de vida, todos os nossos conceitos, todas as nossas crenças, todos os nossos valores, e nós pensamos que tudo aquilo que nós sabemos é o certo. Então, muitas das vezes, nós precisamos até abrir mão daquilo que nós sabemos e queremos para as nossas vidas, para chegar também à vontade do nosso cônjuge. E como é isso, pastora? É cabeça, gente. É como eu estou falando, precisa ser mudado a nossa cabeça, o nosso modo de enxergar as coisas, os nossos conceitos, porque quando muda, o nosso comportamento automaticamente vai mudar. E ainda falando do comportamento, nós precisamos entender de que tudo que nós aprendemos de uma vida inteira até chegar ao casamento, a partir do momento que nós casamos, nós temos que ter essa vigília sobre nossa consciência, porque no dia a dia a gente não vai estar parando para lembrar, como foi meu comportamento na casa do meu pai, da minha mãe, como é que vai ser meu comportamento a partir de agora. Não, isso é coisa automática. Isso vem no automático no dia a dia e você precisa vigiar nisso, porque no automático você reproduz tudo aquilo que você aprendeu, porque não é no consciente, está no seu inconsciente. Então você vai se pegar fazendo coisas que você não gostaria de fazer e fazendo e agindo de situações que você não gostaria de agir. Por quê? Porque está no seu inconsciente. Então você precisa ficar vigilante com isso, porque o nosso comportamento, ele é natural. Nós estamos fazendo determinadas coisas e muitas vezes até nós comparamos e dissemos assim: tu agiu igual a tua mãe agora, tu fez igualzinho ao teu pai. E esse tipo de comportamento
Se ele não for saudável, ele vai prejudicar o cônjuge. Por quê? Porque vai trazer a parte negativa que eu tinha te falado, que você vai trazer à tona e você vai reproduzir no seu inconsciente, trazendo para o consciente aquilo que pode prejudicar o teu casamento. E aí entra, né, a situação que a gente viveu no nosso casamento, de você encontrar a sua identidade dentro da sua casa. Para quê? Para que você possa ser você dentro da sua casa. E o que é ser você? É de forma consciente você ter consciência de todas as suas atitudes, de quem é. Eu tive que ter consciência quem é a Ana. Entendeu? O Silas teve de ter consciência quem é o Silas. Então, é como se nós tivéssemos que ser apresentados a nós mesmos. E quando nós tivemos essa revelação da nossa identidade, nós estávamos livres para ter a nossa vida dentro do nosso lar, para ter as nossas vontades, as nossas crenças, de saber o que nós gostávamos, de explorar coisas que a gente nem conhecia. Com isso vem o grande desfrute da vida, né? Porque nós podemos desfrutar de uma vida hoje. Graças a Deus, hoje nós temos uma vida que a gente pode desfrutar de algo que nem os nossos pais conheceram, que é o quê? Que é uma paz dentro do nosso lar, entende? Hoje nós temos um lar que ele é um lar em paz, é um lar onde o Senhor habita dentro desse lar, é um lar onde não é a minha vontade, mas a vontade do Silas é mais importante para mim. Não é a vontade dele, a minha vontade é mais importante para ele. E assim a gente pode ser casados. E é exatamente o que a palavra nos ensina. Nós estamos aplicando no nosso casamento a palavra de Deus. Que isso lá nas nossas famílias de origem não houve esse conceito de você ter um manual para seguir, né? Eu costumo dizer que nós temos um manual como qualquer outra coisa nesse mundo tem manual. Eu estou sendo filmado por uma câmera que existe um manual onde ela vai ser lida para saber manusear a câmera, né? O gravador, nós temos um gravador e tem um manual para você trabalhar, saber trabalhar de melhor forma com o gravador. E o ser humano também tem um manual. E isso minha família não teve no início, nem a família da Cris, que foi um manual para nos ensinar a saber, a colocar e imputar os verdadeiros valores e as verdadeiras crenças que nós precisamos ter dentro de uma família para poder ela funcionar normalmente, para poder ela funcionar da melhor maneira possível. E aí a gente pode concluir, né, que os valores certos para uma família dar certo, para um casamento dar certo, está na palavra de Deus. Então, mais uma vez, nós dizemos que você não seja abençoado sozinho com essa palavra, que você possa levar aos quatro cantos desse mundo, através da rede social, através dos seus amigos, através da sua família, para que eles também possam conhecer um pouco mais sobre essa palavra. Então dá um like, se inscreve aí no nosso canal e deixa o teu sininho ativado para que você possa receber outras notificações nossas. E não se esquece, deixa o teu comentário aqui que é muito importante para poder a gente interagir com você. E não esquece de nos seguir no nosso Instagram, anacristina.psicóloga E Silas Costa.